Olá pessoal, tudo bom? Então hoje iniciamos mais uma aula, certo? Com uma mensagem. Se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores ainda. Então com essa mensagem de hoje, observa melhor as coisas, coloca um sorriso no seu rosto, abre o peito, queixo paralelo ao solo e vamos lá, enfrentar essa vida da melhor maneira possível. Certo? Aproveitar, degusta. Tranquilo? Pirâmides ecológicas. Quando nós falamos em pirâmides ecológicas, nós vamos falar em cadeia alimentar, certo? A transferência de matéria e energia dos produtores ao restante dos seres dos ecossistemas, que são acompanhadas de perdas significativas. Pirâmides ecológicas. Cada degrau da pirâmide vai corresponder a um nível trófico. Lembrando que a base da cadeia sempre será produtores. E a base da cadeia sempre será a maior fonte de energia, certo? Como que funcionam as pirâmides? Cada degrau é proporcional ao número de indivíduos, a biomassa ou a quantidade de energia, respectivamente. Conhecendo cada uma delas, né? Exceções nas pirâmides. No entanto, algumas exceções, que seria lá, a pirâmide nem sempre ela vai ser bonitinha, com a base maior, certo? Apenas a pirâmide de energia. A pirâmide de energia ela sempre vai ser a base maior e vai afunilando. As outras a gente vai ver ali daqui a pouco. Existem 3 tipos de pirâmides ecológicas. Primeiro, a de energia, que indica a quantidade de energia em cada nível trófico. Lembrando que a energia sempre vai sendo perdida. Por isso que a base da cadeia, ela vai ser... Opa, aí. A base da cadeia, ela sempre é maior. Certo? Pirâmide de número indica quantidade de indivíduos. Digamos que uma árvore. Quantos gafanhotos para comer uma árvore? Imenso. Então a base é menor e depois vai aumentando ou diminuindo, certo? E a quantidade de biomassa seria a quantidade de matéria orgânica presente em cada nível trófico. Começando hoje pela pirâmide de números. Então, a pirâmide de números ela pode se apresentar de diferentes maneiras. Primeiro ali é uma pirâmide direta. Então, nós temos uma maior quantidade de plantas para um número menor de gafanhotos para um número menor de aves. Questão de tamanho, não é? Então, para que se mantenha o equilíbrio, o número de predadores será sempre menor em relação ao de presas, para ter o equilíbrio. Ali nós temos pirâmide de números, pode se apresentar também ali a questão. O número de joaninhas, ele é menor que o número de pulgões, mas o número de pulgões é muito maior que o número de roseiras. Diz nesse momento que tem um desequilíbrio? Não, que é apenas uma pirâmide invertida. Ali o número de parasitas é sempre maior em relação ao de seu hospedeiro. Então, nós temos uma anta. Para se alimentar de uma anta, teriam que ter muitas e muitas pulgas. A mesma coisa lá, um carrapato num boi, não é? Então, a quantidade de predador nesse momento vai ser muito maior, porque é parasita e não um predador especificamente, né? Ele não vai matar de uma vez só, ele vai diminuindo, até porque o intuito de uma pulga não é matar uma anta. O intuito do parasita nunca será matar o seu hospedeiro, mas se for uma quantidade imensa, ele acaba matando sim. Aqui nós temos as pirâmides de número, né? Então nós temos a pirâmide direta, em que a base é maior e vai afunilando, e a pirâmide invertida, que a base é menor. Pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, então, vai ser a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. Então, ali nós temos a pirâmide de biomassa marinha, em que o fitoplâncton ele é bem menor do que o zooplâncton.
a quantidade da biomassa, porque os fitoplânctons eles são maiores que o zooplâncton, que é bem petitiquinho, certo? Então ali nós temos também a pirâmide de biomassa direta e a indireta. Só a pirâmide de energia mesmo, que é a nossa última pirâmide, ela sempre vai ser a base maior, tá? Então ali nós temos os produtores, consumidor primário e consumidor secundário. Pirâmide de energia, o produtor sempre vai ser maior, porque a energia dissipada será transformada em calor, em reações químicas e por aí vai. Não, isso aqui é importantíssimo, observa bem isso. Não existe pirâmide invertida neste caso. Tranquilo? Organização de um ecossistema. Quando a gente vai organizar um ecossistema, nós vamos falar do fluxo de energia e o ciclo de matéria no ecossistema. Então, os produtores primários, eles vão ter essa quantidade maior de nutrientes. Isso a gente falou na cadeia alimentar, né? Então, vai passar essa biomassa para o consumidor primário, que são herbívoros ou onívoros. Temos ali os carnívoros ou também onívoros, né? Aí, consumidor terciário, consumidor quaternário e por aí vai. E vai voltar lá para o decompositor. Tudo vai para o decompositor. O decompositor ele vai fazer uma reciclagem da matéria. Então, ele devolve essa matéria orgânica para a raiz do produtor. Tranquilo? Por isso que os decompositores são de extrema importância para o andamento da cadeia alimentar. Organização do ecossistema, então a gente vai falar sobre a produtividade nos ecossistemas. A matéria orgânica produzida é sempre fixada pelos produtores. E essa transferência vai sendo perdida ao longo da cadeia alimentar. Então, ali nós temos o PP, que é a produção primária. O PS, que é a produção secundária, que é o consumidor primário. O PT, que é a produção terciária, que é o consumidor secundário. Tá? Então, presta atenção nessas siglas. Transferência para o consumidor ao longo das sequências alimentares. Então, a produtividade dos ecossistemas vai ser a energia recebida e incorporada à biomassa. E parte é dissipada como calor. Então, essa energia, ela não é passada para os próximos níveis tróficos. Cada um produz a sua energia através da alimentação. Por isso que a alimentação é tão importante e nós precisamos cuidar tanto da nossa alimentação, certo? Principalmente se alimentar com produtores. Esse negócio de falar que come só carne não serve, viu? Viu, Pedrão? Viu, André? Os meninos também e as meninas, tá? Precisa se alimentar de plantas, uma fruta, um legume, folhosas, tá? Principalmente para produzir energia para o seu corpo. Quando a gente fala em produtividade, a produtividade primária bruta de um ecossistema seria a quantidade de material produzido pela fotossíntese num período fixo de tempo. Se a gente for analisar hoje, o nosso PPB está diminuindo cada vez mais devido ao desmatamento. E a produtividade primária líquida é a parte da energia dos produtores utilizada como alimento para os consumidores. Tranquilo? Então, essa produtividade primária ela vai variar com relação às estações do ano, porque geralmente no outono e no inverno as árvores perdem as suas folhas. Então, a produtividade primária bruta ela vai diminuir drasticamente. A idade do indivíduo também. Porque se a gente for analisar árvores mais velhas, elas já não fazem mais a fotossíntese de maneira tão adequada. Por isso que é importante fazer essa reciclagem de plantas também. O clima também. Porque em climas em que a umidade é menor, vai ter um PPB menor também.
e a disponibilidade de água, sais minerais e intensa luminosidade. Dependendo do bioma, essa produtividade primária bruta ela vai ser bem menor do que em outros. Se a gente for analisar a Mata Atlântica, a produtividade primária bruta da Mata Atlântica é imensa. Se a gente for comparar com relação ao Cerrado ou a Caatinga, certo? Que é bem menor por causa da quantidade disponível de árvores. A organização de um ecossistema. Alterações na cadeia alimentar têm um bloqueio da cadeia, que vai ser o quê? Destruição de alguns dos elos das cadeias, que causam um desequilíbrio ambiental, certo? O eucalipto ali, o que o eucalipto vai fazer? O eucalipto, ele libera uma substância que impede o desenvolvimento de outras plantas ao seu redor, tanto o eucalipto quanto pinos. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as nossas pirâmides ecológicas. Falando de sucessão ecológica agora. Quando a gente fala de sucessão ecológica, nós vamos falar num processo gradativo de colonização de um habitat, no qual a composição das comunidades se altera ao longo do tempo. Ambiente inóspito apresenta diversas condições que inviabilizam o surgimento e manutenção da vida. Então, se vocês observarem essa imagem ali, o começo, a primeira foto não tem nada, não tem vida nenhuma, apenas pedra. A partir de alguma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, começa a surgir os seres pioneiros. Esses seres pioneiros, eles começam a dar uma condição adequada para o desenvolvimento de outros seres vivos. Aí vem os seres intermediários, que são pequenas plantas, animais pequenos, e eles começam a tornar esse solo um solo e mais úmido e sombreado, para aí sim atingir o clímax, que aí seria uma biodiversidade imensa. Ali, para ter esse surgimento, tem que ter uma matéria orgânica ausente, umidade muito baixa, temperaturas altas, luminosidade alta e estabilidade do solo baixa, para que o intemperismo consiga interferir nesse solo para dar condições de rachadura para líquens e musgos se alojarem, que são os seres pioneiros. Certo? Então lá, ao longo da sucessão, as características do ambiente elas vão se alterando. Como eu disse para vocês como era, então a matéria orgânica vai aumentando, a umidade aumenta, vai tendo temperaturas mais amenas, vai diminuindo a luminosidade e vai aumentando a estabilidade. Esse ambiente, ao longo dessa sucessão ainda, as espécies que resistem às adversidades do ambiente iniciam a sua colonização e são as espécies pioneiras. Quando a gente fala em sucessão ecológica, então, vai ser esses três tipos de comunidades que vão coabitar, né, até chegar numa biodiversidade imensa. Elas vão substituir ao longo do tempo. Pioneiros. O que são os pioneiros? Pioneiros são os primeiros que vão se formar naquele lugar. É formado por populações instáveis e passageiras. Vai ter lá a espécie pioneira, são os líquens, os musgos, insetos e aranhas, sempre muito pequenos e sempre em lugares muito úmidos. Ali nós temos os musgos, os líquens, algumas sementes, né, que vai ser uma ordem correta de acontecimentos. Os musgos, eles vão dando uma umidade muito grande para as rochas, para elas irem se transformando em solo. Coisa que a gente aprende lá no 6º ano, tá? Transformação do solo, né? Ali algumas outras espécies pioneiras que vão dando essa condição de vida. Qual a função da espécie pioneira? Reduzir a amplitude de variação térmica, aumentar a umidade e aumentar a quantidade de matéria orgânica para o desenvolvimento dos intermediários. Surgem os intermediários.
são vegetações mais rasteiras e pequenos arbustos, certo? Então, eles vão fazer com que o solo se torne mais favorável para o desenvolvimento de grandes árvores. Criam condições bióticas e abióticas para a comunidade seguinte. Então, tem condição para surgimento de vida e também para a formação de água, de terra, né? Porque era uma rocha. Então, essa condição abiótica seria essa transformação da rocha em solo. E para finalizar, nós temos a comunidade clímax. Atingiu o clímax, atingiu uma imensa biodiversidade, que seriam florestas, que ali a gente tem vários tipos de florestas, né? Essa sucessão ecológica, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma sucessão ecológica primária. Primária é quando nunca teve vida. Então, é um local que nunca viu vida, certo? E a sucessão secundária. Sucessão secundária seria local que teve vida e por alguma obra do destino, seja climática, um efeito natural ou uma devastação, né? Pode ser lá um campo que foi abandonado, pode ser um vulcão, uma área vulcânica que passou por uma erupção, pode ser uma área que sofreu um desmatamento muito grande ou queimadas. Então, aqui a sucessão ecológica primária, né, no caso ali o deserto, onde nunca teve vida, né? Primeiro surgem lá, então, os pioneiros, aí passa para os intermediários e, para finalizar, o clímax. Ali nós temos as ilhas vulcânicas. Essa ilha vulcânica, pessoal, é aquela que nunca teve vida ainda, tá? Então, começa lá com musgos, vai para os intermediários, que são ali as pteridófitas, aí passa para as gimnospermas, que vai dar uma condição até para a formação de angiospermas. Ali um vulcão, de novo, né? E a sucessão secundária seria o cultivo abandonado, onde geralmente as pessoas desmataram para o plantio, pararam de plantar naquele local e aquele local ficou abandonado. Aí vai surgir o pioneiro, vai surgir o intermediário, finalizando com o clímax. Ali áreas desabitadas e áreas queimadas. Tranquilo, ali uma área de devastação. E geralmente as pessoas devastam no meio, né, para não dar na cara que estão devastando. Aí, isso acontece principalmente na Amazônia, que me dói saber. Ali mais um pouquinho de sucessão ecológica secundária. No solo já existiram alguns micro-organismos, então as pessoas tinham muita mania de fazer queimadas antigamente, porque eles achavam que numa queimada aquela resto de planta ia voltar para o solo. Só que o problema é, quando você começa a queimar, você mata os micro-organismos que estão na superfície. Você vai tornando o solo infértil, improdutivo. Ali então, né, com relação à sucessão ecológica, começa ali o fitoplâncton, aí vai os protozoários, aí começam os vegetais maiores, larvas de insetos, aí já vai atingir as angiospermas, né, ali a Vitória Régia, aí já aparecem sapos, que são anfíbios maiores, aí começa uma questão ali de charco e pântano, aí começam a aparecer as árvores maiores, e vem a biodiversidade imensa de várias espécies terrestres. Quando a sucessão termina, diz que a comunidade atinge o seu estado clímax, que seria uma alta estabilidade, que ali surgem as florestas daí. E floresta não é sempre uma quantidade imensa de árvore, né? Vai depender de cada bioma. Só para a gente relembrar, então, o que vai acontecer? Vai ser um substrato aberto, os organismos pioneiros vão se estabelecer,
novos organismos se estabelecem, que são os intermediários, e ocorre a estabilização da comunidade e das condições do meio. Tranquilo, pessoal? Gratidão imensa, muito obrigada por mais uma aula. Espero vocês para a próxima. Tchauzinho!